Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu amigo, minha amiga. Seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazito. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações, novos conteúdos de altíssima qualidade, sem custo, para você chegar lá em cima, cara, no topo, passar na sua prova desejada, no seu concurso, no seu vestibular, na sua prova da vida. Estamos aqui para isso, tá, galera? Já são quase 11 horas da noite, hoje já foi bem puxado, né? Tanto no trabalho como algumas atividades que eu tive que desenvolver fora aí a minha atividade laboral. Mas enfim, tô aqui porque você tem um compromisso de estudar e eu tenho um compromisso de te mostrar todos os dias qual é o caminho para a sua aprovação, para a sua mudança de vida, para você conseguir ter qualidade de vida e fazer o que você sempre sonhou. Tamo junto, beleza? Galera, é o seguinte, o que eu vou falar hoje? Muitas pessoas comentaram comigo isso e eu também tive uma percepção em alguns concursos anteriores, tá? Muitas pessoas boas se enrolando e pode parecer uma besteira, mas olha, vocês não têm noção como faz diferença, tá? Então, assim, qual é o tema do dia? Estratégia para a sua prova, beleza? Então é o seguinte, galera. Começando em relação aos pré-requisitos e aí fazendo uma revisão aí de alguns vídeos que eu já fiz, o que acontece? Primeira coisa, né? Como é que você consegue fazer uma estratégia de prova? Primeiro, fazendo um treinamento intensivo de questões. Por quê? Porque as mesmas questões que você está fazendo antes da prova, você vai chegar lá e vai ter a mesma abordagem. Lógico, às vezes um grau diferente de dificuldade, mas a abordagem é sempre naquela mesma linha, se você está estudando corretamente, tá bom? Então esse é o primeiro ponto, você tem que saber fazer muitas questões, tá? Para quando você chegar lá no momento da prova, você não ter nenhum tipo de surpresa. Tanto na questão da resolução, como também na questão da gestão do tempo que a gente vai falar hoje, tá? Segundo ponto, galera, do mesmo jeito que você vai fazer treinamento intensivo de questões, você vai fazer treinamento intensivo de provas discursivas, tá? Porque provavelmente o seu concurso, o seu vestibular, enfim, vai vir uma prova discursiva, você vai ter que sentar lá e fazer uma produção, né, para apresentar para a banca organizadora, tá? Outro ponto importante, com questões e com discursivas, questões objetivas, você vai ter um treinamento também ligado a simulados, ou seja, você vai pegar lá 4, 5 horas ou 3 horas e pouco e você vai fazer um simulado para que você consiga realmente entender, primeiro, se você está bem no conteúdo e segundo, se o tempo que você disponibilizou para fazer as objetivas e as discursivas está condizente com o tempo disponibilizado no edital. Beleza? Show de bola. E o último ponto, não menos importante, básico, mas você precisa entender, são as regras do jogo, ou seja, o conhecimento do edital, tá bom? Então a gente tem que entender quantas questões são, qual o tempo de prova, se é manhã ou tarde, o que vai ser de manhã, o que vai ser de tarde. Eu vou trazer um exemplo bem bacana aqui que vocês vão ver como que é a sistemática de uma prova, tá bom? E cada prova tem o seu estilão. Então o conhecimento do edital é básico para você fazer qualquer tipo de prova, tá? Beleza, galera. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer casos práticos, tá bom? Vou trazer uma contagem que você pode fazer possivelmente em uma prova de múltipla escolha. Vou fazer um simulado para questões certo e errado. Vou fazer provas que tenham uma discursiva atrelada e também a gente tem algumas provas, o nível é um pouquinho mais alto. Eu vou falar especificamente para a área de auditoria, tá? Mas tem outras similares que você tem uma peça técnica, que basicamente é um estudo de caso, só que aí você precisa de uma produção textual maior. E aí quando eu falo produção textual maior, são pelo menos aí de 50 a 90 linhas. É muita coisa. Então se você realmente não tiver o manejo, né, como que você vai resolver aquela problemática, você realmente vai estar bem defasado em relação aos seus concorrentes, tá bom? Tá? E logicamente, né, galera, a gente vai levar em consideração aqui, né, a questão da familiaridade com o conteúdo, né, por isso que é importante você praticar, e a gente vai falar de tempo de resolução, tá? Então vamos lá, finalizamos a teoria, agora a gente vai falar de parte prática. Então eu vou trazer duas provas, tá? Uma para nível superior, uma para nível médio, tá bom? E a gente vai entender como que eu fiz para dividir o tempo, né, conforme o que foi disponibilizado para a banca, tá? Primeira coisa, galera, vamos até pegar aqui minha colinha e eu vou falar um pouco do concurso do TCR Rio de Janeiro para o cargo de
técnico de controle externo, tá? Nível médio completo, só isso você precisa, tá? Então, o que acontece? O que vai ter no TCE do Rio de Janeiro? A banca é a Sebrasp, questões certo ou errado, tá? E aí, como é que vai ser dividida a prova? Vai ser um primeiro momento, acho que se não me engano, de manhã, são 4 horas de prova, só objetiva, 150 itens, certo ou errado. E depois vocês vão ter, deixa eu conferir aqui na minha agendinha, vocês vão ter 2 horas para responder 3 discursivas de até 20 linhas. Essa discursiva, basicamente, ela é uma discursiva que você responde a um questionamento. Por exemplo, fale da análise SWOT, né? Então você vai falar, né? Forças, fraquezas, oportunidades, ameaças e vai dissecar rapidamente. 20 questões não é nada, viu? Então, o que eu fiz, galera? Como é que foi o cálculo aqui pra gente resolver essa prova do TCE Rio de Janeiro? Primeiro, em relação ao objetivo, 150 itens, 4 horas de prova. Então, o que eu fiz, tá? Eu coloquei o seguinte, aí vocês vão fazendo a conta de vocês aí. 1 minuto por questão, tá certo? 150 questões, a gente vai ter um total de, se você fizer 1 minuto por questão, 150 minutos de prova. 2 horas e 30 minutos. Aí vamos abrir um parênteses, que não é esse o tempo que eu disponibilizei para a prova de certo e errado. Por quê? Porque a prova do TCE Rio, o início dela é de língua portuguesa. Não tem como você resolver em 1 minuto ou em outras palavras, não tem como você resolver no mesmo tempo que você faz um controle externo em língua portuguesa, porque você tem um texto, você tem que analisar texto, a interpretação, a própria gramática você tem que fazer uma análise, não tem como fazer em 1 minuto. Então o que eu fiz? Para as questões de português, eu reservei 1 minuto e 30 segundos. Levando em consideração o último edital do TCE Rio, de 200 questões da prova, aí sendo as 100 primeiras, né, de conhecimento básico, 31 foram de português. Foi muita questão, muita. Então, imaginando a mesma proporção, se a gente está falando de 150 itens, você vai ter aí pelo menos aí, eu chutaria pelo menos aí uns 40 itens de português, tá? Não sei se eu estou chutando muito alto, mas a gente tem que pensar num universo grandioso, tá bom? 40 itens de português, como que a gente vai fazer? Colocando aí 1 minuto e meio por questão, né? Então 40 itens, você colocaria então 20 minutos a mais do que aquilo que você tinha colocado lá atrás. Lembra que você tinha colocado 1 minuto por questão? Então você vai colocar nesses 40 itens mais meio minuto. 40 vezes 5, 20 minutos. Então você vai ter 2 horas e meia mais esses 20. Então o total de prova, 2 horas e 50 minutos. Tá? Eu reservei cerca de 20 minutos para o cartão resposta. Então a gente vai ter 3 horas e 10 minutos de prova. Os outros 50 minutos, galera, eu reservei da seguinte maneira. Só para vocês entenderem. Eu acredito, a pessoa que está legal, ela consegue resolver de cara 70% da prova. Os outros 30 ela fica em dúvida. Pô, será que é? Será que não é? Aí a pessoa, por via das dúvidas, não marca nada. E certo e errado, você tem que cravar se tu sabe. Se tu não souber, você não tem como cravar. Se você cravar e errar, você perde um ponto. Tá? Então, 30% de 150 questões são 45 questões. Tá legal? Então essas 45 questões são esses 50 minutos finais que eu reservo para resolver essas questões. Tá bom? Alguma dúvida? Basicamente, só objetivo é isso. Aí em relação à prova discursiva, são, novamente, né, 3 questões até 20 linhas, você tem 2 horas para fazer essa prova. Então o que eu fiz? Tá? 15 minutos só para entender o que você está fazendo na prova. Né? Tipo assim, que tema que é, como é que a gente pode começar a dar uma rascunhada de leve, dar aquela respirada, não ficar desesperado porque é uma prova discursiva. Aí você faz isso, tá? Aí o que eu fiz? Eu imaginei que de 3 discursivos vocês devam saber, assim, pessoa que está estudando bacana, você consegue resolver tranquilamente, né? Tranquilamente não, logicamente tem toda uma métrica, mas você consegue resolver legal 2. Então eu coloquei meia hora para cada uma, tá? 30 e 30. E a última, que tem um pouquinho mais de dificuldade, eu coloquei 10 minutos a mais. Então, 30 com 30, 1 hora. Mais 40 minutos, você já tem 1 hora e 40. Mais esses 15, 1 hora e 55 você finaliza a prova, mais uns 5 minutos que você precisar, tá tudo certo. Beleza? Prova de nível médio é isso. Agora a gente vai para a prova de nível superior. Concurso da CGU, auditor de controle externo, tá bom? Como que vai ser essa prova? Ela vai ter 110 questões, tá? Além de uma redação de 30 linhas, no mesmo molde do TCE Rio, mas com um número maior de linhas. E uma peça técnica de até 90 linhas.
puxado, né? Então, como é que eles dividiram a prova? Eles dividiram de manhã a prova de conhecimentos básicos, que são 30 questões de objetiva, mais as duas discursivas, a de 30 e a de 90. E à tarde, 80 questões, conhecimentos especializados e um outro nome que eu não estou me recordando. 80 questões, o mais importante é o número de questões, tá bom? Beleza. Pensando primeiramente no turno da tarde, só com as objetivas, é mais ou menos o mesmo esquema, tá? Então você vai fazer um número X minutos por questão. O que eu fiz, tá? Como métrica, coloquei 2 minutos por questão, tá legal? Então 2 minutos vezes 80, você vai ter 160 minutos de prova, 2 horas e 40 minutos. Vão faltar 1 hora e 20. 20 minutos você vai reservar para o cartão resposta, vai faltar 1 hora. Aí sempre naquela métrica, 80 questões, eu resolvi 70% delas, 56 questões, sobraram 24 questões. Então você vai ter 1 hora para resolver 24 questões, são quase 3 minutos de prova. É tempo mais que suficiente para você tirar suas conclusões, ou pelo menos assim, de 5 alternativas, que é a alternativa, né, FGV, de 5 alternativas eu elimino 3, vou ficar entre 2. Aí, meu amigo, você vai ver qual que tá mais bonito e chuto. Não tem problema, errou. Deu certo, você tem 50% de chance de acertar, então você tá num caminho razoável. E a prova da manhã, que vai ter as duas discursivas e a objetiva, aí você vai ter uma redação de 30 linhas, eu reservei 1 hora para essa produção, 2 horas para a de 90 linhas, lembrando que essa prova da manhã são 4 horas e meia e a da tarde, que eu acabei não mencionando, 4 horas de prova, tá? Então de produção textual você vai ter 3 horas de prova, tá? Das 4 horas e meia. A outra 1 hora e meia você vai fazer as questões. Coloquei também 2 minutos por questão, sendo que português, que são 15 questões, eu coloquei 3 minutos. Então 3 minutos de português vezes 15, 45 minutos. Mais os outros 15 minutos, 45 mais 30. Vão acompanhando o raciocínio aí, tem que ser rápido pra gente perder muito tempo. Então 45 minutos mais 30 minutos vão ser quanto? 75 minutos, 1 hora e 15. Então eu tinha 1 hora para primeira discursiva, mais 2, 3 horas, e mais 1 hora e 15 para fazer o restante da prova. Então você já tem 4 horas e 15, e aí os 15 minutos restantes você usaria para fazer o seu cartão de resposta, tá legal? É um pouco puxado, né? Acaba ficando complicado aí você ter um tempinho a mais para resolver as questões, mas aí por outro lado, se você tiver um pouquinho mais de traquejo, você consegue de repente dar uma diminuída no número de minutos que você precisa fazer uma prova discursiva. Eu mesmo, por exemplo, eu consigo fazer uma redação de 30 linhas em 45 minutos, tranquilamente, até 40. Então você já teria 20 minutos para você poder voltar em algumas questões e fazer. E isso você pode também levar em consideração para a discursiva de 90 linhas, que você pode de repente demorar, em vez de 2 horas, 1 hora e 40. Então nisso aí você teria só nessas redações discursivas pelo menos mais 30 minutos. E aí você conseguiria voltar para fazer o resto das questões objetivas que você tenha eventuais dúvidas. Beleza, galera? Não tem mistério, só que o que é importante, muito treino, né, prévio, para você chegar na prova e ter tranquilidade. Você não pode chegar na prova preparado e ficar desesperado, correndo quanto tempo para tentar entregar a prova e o fiscal enchendo o saco para entregar. Não dá, tá bom? O teu concorrente não vai fazer isso. O teu concorrente está preparado para chegar lá com tranquilidade e fazer passo a passo a prova até ele conseguir finalizar a tempo de fazer todas as revisões, fazer o cartão de resposta e entregar para o fiscal. Beleza, galera?